Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Diálogo com Vida. Eu sou a Juliana Zochetti. E eu sou a Thalita Casarini. E olha, antes de começar esse negócio de saúde em diálogo e tudo mais, eu queria te fazer uma pergunta. Você já quis ser a Mulher Maravilha, Ju? Ai, menina, várias vezes. Aliás, já me vesti de Mulher Maravilha algumas vezes em festas Não, fantasias. não é dessa não, gente. É aquela Mulher Maravilha que paga boleto. Essa então, meu Deus do céu, todos os dias. Cansa, né, Ju? Cansativo, exaustivo. Inclusive, existe aí uma tal de Síndrome da Mulher Maravilha, que é para esses casos, e que eu tô super curiosa para conhecer. Você já sabia dela? Não conheço, mas gostaria de conhecer. Por isso que eu fiz toda essa introdução para falar que a gente recebe hoje a Laura Zamboto, que é psicóloga e terapeuta integrativa, e vai falar sobre essa tal da Síndrome da Mulher Maravilha, porque a gente quer o quê? A gente quer melhorar, então a gente tem que ter o quê? Conhecimento. Por isso, fica aqui com a gente hoje que o assunto vai ser super legal. Aliás, se você gosta desse tipo de assunto, aproveita para curtir, comentar e compartilhar esse assunto, esse vídeo com as pessoas que você acredita que possa se interessar pelo assunto. O Saúde em Diálogo começa agora! Laura, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu fico muito feliz de trazer uma especialista nesse assunto para falar dessa tal da Síndrome da Mulher Maravilha. Muito obrigada por vir. Eu quem agradeço o convite, é uma honra aqui fazer parte do Saúde em Diálogo. E hoje é um assunto muito especial, né, meninas? Falar certeza, com estamos muito mulheres sobre a Síndrome da Mulher Maravilha é falar do nosso dia a dia. E a gente gosta porque tudo que a gente escuta aqui a gente aplica, tá? A gente é CDF e a gente espera que quem está lá em casa também faça essa escutativa e possa melhorar a cada dia. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente precisa saber quem é a Laura. Já falei que você é psicóloga, que você é terapeuta integrativa, mas eu quero saber quem é Laura. Bom, além da profissional, existe a Laura filha, a Laura mulher, a Laura esposa e a Laura mãe. Né? São tantos os papéis que a gente tem no dia a dia. Eu fui abençoada, né, há 3 anos com a chegada do meu primeiro filho e ano passado com a chegada do meu segundo filho. Né? E depois disso tudo mudou na minha vida. Profissionalmente, né, eu sou proprietária da Casa das Rosas Terapias Integrativas e também psicóloga e terapeuta integrativa. E costumo me designar como psicóloga às avessas. Ai, é verdade. Eu ia falar, eu tinha esquecido, psicólogas às avessas, eu adorei isso. É porque assim, né, eu amo a psicologia e desde que eu entrei para esse famoso mundo das terapias integrativas, eu não consigo mais dissociar uma coisa da outra. Né? Todas as vezes que eu estou à frente de alguma pessoa, né, em especial as mulheres, que são, né, as que mais me procuram, eu não tenho como separar, eu sempre trago toda essa bagagem, porque daí quanto mais conhecimento a gente tem, mais profundo a gente consegue ir, né, com elas no setting terapêutico. Sim, conhecimento liberta, né? Com certeza. E autoconhecimento melhor ainda. Sim. É isso que a gente quer hoje, né? E para a gente começar até nosso bate-papo, a gente está falando tanto de Mulher Maravilha, então, e eu sei que existe a Síndrome da Mulher Maravilha. Então, comece falando pra gente o que é essa Síndrome da Mulher Maravilha. É um comportamento aprendido por nós mulheres de que nós temos que dar conta de tudo. Nós fomos aprendendo ao longo da história de que temos tantos os papéis e a gente tem que ser perfeita em tudo. Eu não sei em que momento a gente colocou na cabeça que para ser boa a gente tem que ser perfeita. E aí eu tenho que ser a mãe exemplar, né, a filha exemplar, a esposa exemplar. A minha casa ela tem que estar sempre impecável, os filhos, né, sempre na melhor posição. Então, assim, são tantas as coisas, né? Fora que você não pode esquecer de tomar 3 litros de água por dia, fazer exercício, né? Ser sarada, tá bonita. Exatamente, né? E ainda entre 4 paredes, né, dar conta do recado. Então, são tantas as obrigações da mulher no dia a dia. Além de um cansaço só de pensar em tudo isso que você falou. Tudo isso em 24 horas, né? Para que dormir? Para que descansar, né? Imagina. E por que você acha que essas mulheres vivem, então, esse esgotamento hoje em dia? Porque elas se cobram muito para dar conta de tudo. E, em geral, tem muita dificuldade em pedir ajuda. Eu percebo, né, muito isso no setting terapêutico, quantas mulheres têm dificuldade em pedir ajuda para um parceiro ou para pessoas que possam estar próximas. Né? Então, ela acaba ficando sobrecarregada no seu dia a dia
e tem que lidar com tudo. Então ela tem que lidar com o filho que vai para a escola, né, com o trabalho dela. A gente vive hoje um dos cenários mais pesados para a mulher. É por isso que, assim, em geral, elas chegam para mim e falam assim: eu estou muito cansada, eu estou esgotada, eu não estou mais me aguentando. Né? É interessante porque eu consigo enxergar um pouco de um negócio cultural, né? E como é difícil mudar a cultura, né? Sim. Como é difícil você mudar uma coisa que você cresceu e você falou no começo, a gente aprendeu a ter esse padrão da síndrome da Mulher Maravilha, né? E agora desconstruir tudo deve ser um trabalho incansável, né? Deve ser um trabalho super difícil. Então, eu acho que é super importante a gente falar sobre isso para trazer para o nosso dia a dia, para, né, a gente vai ter uma dinâmica aqui que vai mostrar que realmente muita mulher se sente assim e a gente pode ter ferramenta para encontrar o melhor caminho para perfeição ninguém vai conseguir chegar e tá tudo bem, não é esse o objetivo, mas sentir o coração mais calmo ali no dia a dia, né? E tá tudo bem. E eu acho que com esse processo, né, que as mulheres quis se comparar um pouco aos homens, ter essa independência financeira, entrar no mercado de trabalho com toda a força e potência, isso gerou ainda mais sobrecarga para a mulher, né? Então, assim, a mulher querer ter o papel do homem também, isso acaba sendo daí demais. É muita crueldade. Né? E na realidade nós mesmos fomos nos colocando nesse lugar. A gente buscou lugares cada vez maiores que se assemelham ali ao mesmo patamar do homem, mas quando entra a maternidade, quando entra todos os cuidados da casa, eu acho que isso tudo pesa muito, né? Pesa porque só se soma. Né? Exato. A gente só soma coisas, né? A gente não deixou nada de lado. Exato. Então, isso acaba que gera uma sobrecarga imensa para nós. Exatamente. Até você falou da maternidade, né? Imagina, os filhos, quando eles vêm, eles trazem uma quantidade enorme de tarefas que você nem imagina. Tudo você vai descobrindo. Mas que você leia, se prepare e conversa. Só no dia a dia da maternidade você vai perceber a sobrecarga que ela traz. Né? Não adianta a gente querer romantizar, eu sei que é lindo, é maravilhoso, são as maiores bênçãos das nossas vidas, mas em termos, né, de trabalho, gente, ele não acaba. Você não tem uma pausa. Né? Eu falo muito para meus clientes, falo assim, você não tem um botão que você pausa e você fala assim, vou descansar, vou respirar. Aí seria bom, né? Liga e desliga. Exatamente. Seria ótimo. Não temos. Eles sempre estão ligados e ligados na última potência. Exatamente. E eu sei que você preparou para gente, para as mulheres entender até o que é essa tal da síndrome da Mulher Maravilha, um teste para ela pontuar e se identificar para ver se realmente tem essa síndrome. É isso mesmo. Ó, mulheres, eu trouxe um negócio muito legal para vocês. Vai funcionar da seguinte forma. São 8 afirmações. À medida em que eu vou falando, se você se identificar com qualquer uma delas, você vai subindo os dedinhos, tá bom? Então, nós vamos começar assim. Se você colocar pelo menos 5 ou mais, vamos conversar depois, porque a síndrome da Mulher Maravilha tá pegando forte aí. E eu e a Ju também vamos fazer, hein? Opa, olha lá, então vamos todo mundo. Nós vamos fazer. Primeira afirmação. Você sente que precisa dar conta de tudo sozinha sem pedir ajuda? Segunda. Você teve a sensação de que, se você não fizer, ninguém fará do jeito certo? Costuma se cobrar para ser perfeita em todos os papéis? Mãe, profissional, filha, amiga, parceira? Quarta. Muitas vezes você coloca a necessidade dos outros antes das suas? Quinta. Você sente culpa quando tira um tempo só para você? Sexta. Vive cansada, mesmo assim não consegue desligar? Sétima. Já se pegou pensando, não posso falhar, eu tenho que ser forte sempre? E a última, percebe que deixou hobbies, autocuidado ou prazeres de lado porque não sobra tempo? E aí? Quantas foram? E aí? E aí? Coloca nos comentários pra gente quantos pontos você conseguiu levantar aí no seu dedinho. Eu acho que tá tudo bem. Eu também achei que eu também, mas a gente tem trabalhado muito isso nos últimos tempos, né? Sim, eu acho que é um trabalho. Quanto que deu teu? Quanto que deu teu? Meu Deus, meu deu 3. Olha, mas a ótimo. gente está trabalhando muito isso. Eu estou trabalhando isso tem muitos anos e tem gente que melhora na dor, tem gente que 1% no amor, né? É sempre assim. Eu tive meus momentos onde eu tive que aprender a descansar.
Eu era a pessoa que não sabia descansar. E aí, por causa de uma questão de saúde, eu tive que falar, pensar, né, refletir. Eu preciso de uma pausa no meu dia, porque o meu corpo não está acompanhando. Minha cabeça na frente, aquele esgotamento mental, mas ao mesmo tempo vamos, e o meu corpo fala, pelo amor de Deus. Então eu fui aprendendo várias coisas ao longo desses últimos anos para poder me dar esse momento de eu pessoa, né? Porque senão você parece um robô fazendo tudo o que você tem que fazer. E eu acredito que isso seja por um processo de desenvolvimento pessoal e espiritual também, que é o que você vai estar abordando com a gente nesse momento também. Com certeza. E, bom, eu estou super curiosa para saber o que as mulheres responderam lá no questionário. Coloquem aí nos comentários. Depois a Laura pode, inclusive, ir lá e falar alguma frase uma frase, psicólogo não tem isso, uma frase que dá força pra gente? Você vai lá e dá uma força para essa pessoa com aquele número que ela teve, entendeu? Imagina uma mulher que teve um número 8, um número 7, então você vai lá... Tem muitas mulheres que estão aí nesse nível, não é? Então eu já vou começar com uma agora. Se você tirou 6, 7 ou gabaritou, nós vamos fazer o seguinte. Pega essa frase para você. A Mulher Maravilha, ela existe, mas ela está exausta. O Lauri, qual que é o ponto de virada, então? Quando é que essa mulher percebe que não dá mais para ficar nessa situação? Grande parte delas percebem os sintomas, né? Conforme você mesma comentou, né? As mudanças que você teve que fazer quando você começou a ter problemas de saúde. A grande maioria delas precisa entender que um sintoma é o seu corpo conversando com você, né? Essas dores, elas não estão vindo no acaso. A nossa sobrecarga emocional e mental do dia a dia reflete aonde? No nosso corpo físico. Então, ou a gente, né, evoluir espiritualmente, entende, por amor, o que é muito difícil para fazer uma mudança, ou a gente vai pela dor mesmo, né? E a dor hoje é um dos maiores caminhos de mudança, se a gente de fato se abre. Porque existem pessoas que podem ficar, né, o resto da vida, né, com essa dor, tomando um monte de remédio, se entorpecendo e optar por não olhar para essas questões, né? Mas, em geral, eu recomendo que a mulher se permita, porque a primeira coisa que ela tem que fazer é dar esse passo, né? Entender que assim, ela não está bem, tem alguma coisa de errado, não é normal viver assim. Isso foi muito banalizado ao longo do tempo, né? E isso também dá status. Você já viu aquela pessoa que chega para você e fala assim: nossa, mas eu estou tão cansada. Eu trabalhei tanto, mas eu fiz tanta coisa. Eu percebo que às vezes é até uma forma de começar um assunto ao invés de falar, nossa, o dia, você viu que tá com um tempinho de chuva hoje? Parece que colocaram no mesmo patamar, né? Pra gente começar sabe quando tem gatilhos pra gente conversar? E eu percebo também quando você fala, nossa, eu tô muito cansada, a outra pessoa nunca vai falar, não, eu tô bem, hoje eu consegui. A outra pessoa sempre vai falar o quê? Nossa, eu também tô. Porque olha, eu tive que fazer isso. Então, muitas vezes parece até que existe uma competição. Quem tá pior, né? É verdade, para saber quem carrega mais carga do que o outro. Quem tem a capa maior. É mais ou menos assim, né? Quem tem a capa maior. Não, mas eu tenho, você não tá entendendo. Eu tenho 2 filhos, né? Se a outra mãe tem, você fala, mas eu tenho 2. Pior se a outra falar, mas eu tenho 3. Aí você fala, eu tenho compaixão de você. Porque eu sei que é difícil. Então é uma coisa, é muito complicado, né? E você falou nesse processo, né, de desenvolvimento da pessoa, do despertar espiritual. O que seria, dentro desse processo da Mulher Maravilha, a importância do despertar espiritual? O despertar espiritual, eles nos levam muito forte para a nossa reconexão com o nosso coração, que é a nossa bússola. Né? Uma vez que você se conecta com o seu coração, com você está reconectado com a sua essência. A grande maioria das mulheres perderam justamente isso. Esse tipo de conexão. Vive num automático. Né? São muito executoras. Então, faz o que tem que ser feito, né? Óbvio que isso precisa ser, mas não tem 1 minuto de paz, não tem 1 minuto de descanso, não tem às vezes 1 minuto para fazer um tempo para fazer uma unha, né? Ou uma massagem, uma terapia. Então, o viver no automático adoeceu tanto a população, adoeceu tanto nós mulheres, que a mulher se desconectou. Né? Trazer esse feminino de volta, trazer o lado mulher de volta, é um desafio para a grande maioria das mulheres. Né? E como é que a gente pode começar, então? Dê ferramentas para a gente. Como é que essa mulher pode começar esse despertar? Primeira coisa, ela precisa assumir para ela
que de fato ela precisa de ajuda. Reconhecer o problema. Reconhecer É o o ponto problema. de partida. Exatamente. Dar o primeiro passo em busca de ajuda, né? Entender que sozinha a gente não dá conta. Por mais que a gente tente, a gente não dá conta, né? E é para isso, por exemplo, que eu criei o projeto Uma Nova Mulher, que é para auxiliar essas mulheres que desejam se libertar, né? Resgatar o seu próprio poder, resgatar a sua essência e conseguir seguir mais firme para o seu dia a dia. Porque cansa, né? Com certeza. E eu acho que quando você fala de despertar espiritual, é algo que você está falando de voltar para si, Isso. se conectar com o divino. Isso. É livre de religião, tá? Então, assim, eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Porque para muitas pessoas a religião é uma ponte para o processo, né, de espiritualidade. Mas eu ainda sou a favor que a gente faça isso sem intermédio de nada, né? Que a gente faça de fato a conexão de volta para nós, né? A gente começar a se perceber, né? A gente parar e entender como é que está o nosso corpo. Quantas vezes a gente para e fala assim, nossa, deixa eu ver como é que eu estou. É geralmente a hora que a gente deita. Sim. Né? Então, se deitou, você vai falar, nossa, mas parece que tá uma dor aqui. Nossa, mas parecia que eu tô com uma dor ali. Eu não tava com nada disso. Né? Isso quando dá tempo. Quando você não deita e capota. Primeiro você precisa deitar, né? Exato, exatamente. Então, às vezes, parar um minutinho do seu dia, respirar, né? Ir num lugar que tem uma grama, colocar os pés no chão, escutar uma música. Gente, são passos tão simples. Não precisa começar, né? Sair fazendo grandes coisas. Começa pelo simples. Escuta uma música que você gosta, sabe? Respira um minutinho, toma um chá, vai com uma amiga num café, conversa, coloca um pouco para fora. Eu falo que assim, o primeiro passo, ele não vai te levar onde você quer, mas ele te tira do lugar. Sim. Sabe? E aí aos poucos você vai galgando, né? A mulher pode ir galgando novos lugares, mais leve. Eu acho também que acontece nesse movimento, né? Eu gosto muito dessa questão de conexões espirituais e desenvolvimento espiritual, é a gente trazer o propósito para a nossa vida, não é? Isso. Eu acho que a gente vive, como você falou, no piloto automático, caminhando com a manada, né? Caminhando com a massa, então uma massa faz toda essa rotina, tem que ser isso, tem que ser aquilo, você segue na massa e na realidade você não sabe qual é a razão da sua existência. Exato. Não é? Exato. Então eu acho que para essa mulher é fazer esse caminho para dentro para saber assim, qual é a razão da minha existência, qual o significado da minha vida e o que eu tenho para fazer dentro de toda a minha realidade de trabalho, de família, colocar o propósito da minha vida dentro desse contexto no meu dia a dia. Então, o que poderia ser pesado, eu trabalho, eu cuido de filho, eu faço isso, eu faço aquilo, mas se você está conectada com algo maior e você sabe qual é o caminho que você quer chegar, qual é o seu objetivo maior, não é um objetivo material, mundano, é um objetivo espiritual, não é verdade? Isso. Quando a gente sabe qual é o nosso caminho e o nosso propósito de vida, tudo que a gente faz na vida, a gente faz movida pelo nosso propósito. E quando a gente faz movida para o nosso propósito, eu jogo no propósito de evolução. Vamos supor, o meu propósito é evoluir como ser humano a cada dia, dentro do meu trabalho, dentro da minha família, dentro das minhas relações. Então, consigo ter conexões mais saudáveis e me testando e sempre me colocando como responsável por tudo que acontece na minha vida. É minha responsabilidade eu ter a rédea da minha vida e conduzir da maneira que eu decido, não é verdade? Sim. Então, eu acho que o grande lance, eu acho que o grande problema da maioria das pessoas, e não só das mulheres, porque a gente fala das mulheres, mas tem os homens também, é a gente não ter o nosso propósito de vida, é a gente não saber qual é o caminho que a gente deve seguir e ficar caminhando com a manada. Eu tenho filho, eu trabalho isso, é isso que eu tenho. E qual é o meu propósito? Ganhar dinheiro. Não é? Exatamente. E que triste. E que triste. E daí isso que adoece a mulher, adoece o homem, adoece a sociedade. Não é? É essa busca desenfreada pelo ter, esquecendo que a maior importância que a gente tem na vida é ser. Exato. E o ter vira consequência. Sim. Não é? Exato. Agora, Laura, se tem uma coisa que toda mulher já ouviu nasce uma mãe,
nasce o quê? Uma culpa. É verdade. Vou tomar um sorvete sozinha. Poxa, cadê meus filhos que não estão aqui comigo? Vou comprar um chocolate que eu gosto, vou comer antes deles chegarem, porque a gente está o tempo todo se sentindo culpada por tudo, né? Como é que a gente faz para trabalhar isso? Como é que a gente faz para se libertar dessa culpa? Porque a gente sabe, a gente tem consciência de que não precisa de tanta culpa, né? Sim, sim. A culpa ela vem da crença que a gente tem que agradar os outros o tempo todo. Né? Então, poxa, eu não posso ter o prazer de desfrutar o momento meu, não. Eu tenho que desfrutar nesse momento com outras pessoas, porque eu quero agradar as outras pessoas. Quero agradar meus filhos, meu marido, meus pais ou quem quer que seja, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, em especial a mulher, é esse chicote só vai machucar ela mesma. Né? Então, pegar esse chicote, né, e ficar batendo em si porque você está tendo 1 minuto de prazer, é porque tem alguma coisa bem errada. Então, trabalhar essa crença de que você tem que agradar a todos a todo momento, menos a si mesmo, né, vem da onde? Daquela, muito provavelmente daquela mulher, né, que quando criança era aquela menina boazinha. Então você tem que ficar quietinha, você tem que agradar os outros, né, você tem que prestar atenção no que o outro vai falar de você. É por isso que eu falei que é aprendido o processo, ele vem desde cedo. Sem a gente querer aprender, a gente aprende. Exatamente. Né, o meio em que estamos inseridos acaba moldando muito dos nossos comportamentos. E fora aquilo que a gente vê. Né? Então a criança ela aprende muito observando. Então se você vê sua mãe sendo assim, se você vê sua avó sendo assim, suas tias sendo assim, né? É muito difícil fazer diferente. Você vai replicando aquilo que você vai vendo. Exatamente. Exato. Exatamente. E eu acho que se for... Pode falar. Eu acho que se for necessário para uma mulher que tem dificuldade de achar esse momento de prazer, simplesmente ser prazeroso e não ter nem um pouquinho de culpa, ela entender que ela precisa reservar esse momento para ela, né? E tem mulher que tem que pôr na agenda. Olha, tal dia, tal horário, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Pode ser o que for, pode ser ficar em casa vendo série, enfim, pode ser ir na sorveteria, pode ser fazer unha, pode ser o que for. Mas é importante a gente ter essa consciência de que a gente também é ser humano, é uma mulher. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, a gente é uma mulher. Nós somos mulheres, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, Sim, do tem nosso nossas tempo. necessidades, tem que ter o nosso tempo. Tem que Realmente. ter o nosso tempo. Exato. E por que a maternidade faz com que a gente comece a perder essa identidade com nós mesmos? Bom, quando nasce uma criança, né, a gente fica imerso a um mundo totalmente desconhecido. Porque tem coisa, né? Vocês são mães também, né? Muita coisa eu tenho certeza que vocês não viram em livro nenhum. Sim. E o que acontece na maternidade? A todo momento a gente tem que tomar decisões às cegas. E a gente vai fazendo. Né? Só que o bebê, ele tem uma demanda muito grande. E quantos de nós, de fato, tivemos a ajuda necessária? Às vezes uma pessoa que ajude, né, que limpe uma casa, faça uma comida. E ajuda emocional. Eu, quando passei pelo puerpério, né, eu assustei muito como eram as madrugadas. Tanto que eu falei, cara, eu vou escrever um livro chamado As Madrugadas Frias. Porque eu chamei o puerpério de Madrugadas Frias. Porque é muito solitário. Né? E eu falava assim, cara, o que é isso? Porque você olha todo mundo dormindo. E você ali, cuidando daquele serzinho que depende de você. Né? E quando você vê, você está imersa num mundo totalmente diferente. Porque eles dependem de nós diretamente. E isso é por um bom tempo. E qual que é o grande problema? A grande maioria das mulheres querem, depois da maternidade, ter a mesma vida que tinham antes. Aí já começa uma grande crise existencial. Porque eu quero ser como eu era antes, eu já não posso mais, eu já não consigo. E qual que é o grande segredo disso? Entender que primeiro tudo passa. Né? Vai chegar a hora em que você vai conseguir retomar muita coisa da sua vida. Quando você entende isso, né, tudo passa e você vai retomar, o próximo passo é entender quem é você agora. Porque a maternidade ela traz transformações profundas. Sim. E não é só no nosso corpo. É na sua vida como um todo. Né? Como um todo. Os filhos eles têm que ser a prioridade. Não adianta. Eu vejo em casa, quando acontece qualquer coisa com as crianças, eu paro. Não adianta. Eu paro, que tem que parar, tem que cuidar e depois eu retorno. Mas isso tudo é um processo da gente ir reconhecendo essa nova versão nossa. Exatamente. Eu tive bastante dificuldade na minha primeira gestação.
Porque a minha impressão era, tipo, eu tinha uma vida, de repente nasceu, mudou completamente minha vida, e cadê minha vida de volta? E tinha bastante dificuldade de se sentir a falta da minha liberdade. Eu não tinha mais liberdade, eu sempre me senti uma pessoa, eu sou uma pessoa livre, sempre quis ser muito livre. E cadê que agora eu não tenho poder de decisão? Né? Então, a minha primeira maternidade foi muito desafiadora. Na realidade, eu me senti uma mãe entregue realmente na minha segunda maternidade, com meu segundo filho, em que eu falei assim, não, agora eu entendi, agora eu sei como funciona, minha vida já modificou mesmo, então eu consegui fazer esse processo de entrega muito melhor, muito melhor. Mas a gente tem que aprender, a gente não sabe ser mãe, né? Então, assim, se identificar essa maternidade é complicado realmente. E para você ter ideia do nível de desconexão que a mulher chega, eu já recebi paciente que falou assim, Laura, eu tô num ponto em que eu não sei mais nem o sabor de pizza que eu gosto. Né? Porque aí tem filho, tem marido, tem um monte de obrigações a fazer, e quando vão pedir uma pizza, pede o que você gosta. Ah, não, tanto faz. Eu sou dessa, pede qualquer uma. Exato. Por preguiça de escolher também. Mas a mulher chega e fala assim, eu não sei. Eu não sei minha cor preferida, eu não tenho um perfume preferido. Eu já ouvi vários relatos assim. Você vê o grau de desconhecimento, né? Isso é complicado mesmo. Eu não sei minha cor preferida, mas meu filho ama tal cor. Eu vejo isso muito, se você for fazer uma consulta e for falar, o profissional vai perguntar, o que você come? Eu como isso porque meu filho come isso, daí eu como aquilo. Então sempre vai ser baseado, a mãe ela se anula muito. E aí geralmente a mãe começa a cuidar do filho como se ela tivesse dele. Tem o maior tesouro da filha da vida dela, e ela esquece que ela tem que cuidar do próprio corpo. Então a gente faz tudo baseado nesses serzinhos, né? Principalmente em relação à maternidade que a gente está falando agora. Mas eu também queria falar, você entrou no assunto dos seus casos, de exemplos de pacientes, eu queria que você me falasse qual foi a maior transformação que você já viu assim, em alguma mulher que você atendeu. Recentemente veio uma muito, muito esgotada por conta de maternidade e trabalho. Você percebia que não tinha nem brilho nos olhos mais da mulher. Porque era uma entrega tão absurda, né, aos filhos, né, e as questões de trabalho que a consomem, né, de uma maneira tão profunda, que ali eu falei, cara, tem uma excelente oportunidade se ela se abrir. E felizmente isso aconteceu. Né? Quando ela passou pelo projeto Uma Nova Mulher, ela pôde ter um tempo para si. E ela vinha de São Paulo, ela falou, eu vou aí por quê? Porque eu não consigo parar. Se eu não for, eu não vou parar para fazer isso. Então, olha o tamanho da desconexão. Por isso que uma jornada espiritual é necessária. Porque senão a gente vai continuar vivendo no automático e deixando a gente de lado. Sim. Né? E aí, para que você vai servir? Qual vai ser o grande propósito disso tudo? Sim. E é muito interessante você falar isso, porque como essa visão equivocada da gente se doar a todo tempo é realmente errada. Porque a gente se doa tanto para o outro, achando que está doando, e na realidade não está. Porque dentro da gente, eu sempre falo assim, a gente transborda, a gente dá o que a gente tem. Se dentro de mim, eu tô estressada, eu tô cansada, eu tô exausta, o que você vai dar pro outro? Isso. Por mais que eu esteja com os meus filhos o dia inteiro, por mais que eu esteja trabalhando, eu não estou sendo uma mãe de qualidade. Eu estou lá, mas eu estou estressada, eu estou gritando com meu filho a todo tempo, eu não estou conseguindo dar carinho suficiente, porque eu estou esgotada. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se trabalhar, tem que passar que nem procurar processos como esse para a gente transbordar coisas positivas. Amor, se a gente tem auto-amor, como a gente dá para o outro? Se eu não sei autocuidado, como cuido do outro? A gente acha que cuida, mas na realidade está com o corpo presente só. Não é verdade? E assim, e tudo que está fazendo, às vezes, está fazendo tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tá fazendo de coração, tá fazendo tipo, vamos lá. Não é? E eu acho que o seu trabalho é super importante para isso, porque a partir do momento que você entende que você precisa quebrar esse ciclo, acontecem duas coisas maravilhosas, do meu ponto de vista. A mulher
se reconecta consigo mesma e ela consegue viver uma vida em harmonia. Segundo, ela quebra o ciclo na criação dos filhos. Então, ela vai criar filhos melhores, mais evoluídos, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, mas porque o filho está vendo uma mãe, os filhos estão enxergando uma mãe que ela se doa por inteiro, mas eles sabem que ela se cuida, porque eles vão poder se cuidar depois e não agradar todo mundo o tempo todo, que é o nosso padrão que a gente foi criado, né? E nessa de agradar o tempo todo, a gente tenta agradar, mas a gente está só com coisa ruim dentro da gente. Como é que a gente agrada? E aí a gente é uma pessoa fora de casa, outra pessoa dentro de casa. Então é um trabalho assim necessário, né, para essas mulheres, principalmente essas que estão passando pela maternidade recente, que é mais aguçado, né, toda essa mistura de sentimentos, para que ela possa então se enxergar como mulher e poder fazer o papel dela de mãe, de filha, de esposa, né, de profissional, para ficar o mais harmônico possível. Igual eu falei lá no começo, não é perfeição, porque perfeição não existe, mas é a gente acertar mais do que errar, talvez, né, e curtir esse caminho que a gente tem aí pela frente. Com certeza. E você falou tanta coisa bacana pra gente. Eu acho que todo mundo deu para entender o que é uma Mulher Maravilha, uma síndrome da Mulher Maravilha, e tentar não ser essa Mulher Maravilha, não é verdade, Laura? Exato. Que realmente não agrega em nada, a gente vai continuar tendo que dar conta de tudo, mas qual é a carga que a gente coloca disso? E eu gostaria, para finalizar a nossa conversa, que você deixasse aí uma frase de incentivo, de inspiração para essas mulheres que estão precisando de ajuda. Mulher, você tem uma potência incrível dentro de você, mas se você não buscar, ninguém vai fazer isso por você. Dê o seu primeiro passo, vamos lá. Pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo, mas depende de você. Boa, Laura, eu adorei. Maravilha. Ninguém vai fazer isso por você, isso minha aí. filha. Então, tanto de roupa para lavar, ninguém vai lavar para você. Do mesmo jeito que se você quer se conhecer, ninguém vai te ajudar se você não quiser dar o primeiro passo. Somos Adorei. sempre responsáveis pelos nossos atos. Exatamente, e as consequências deles, né? Com certeza. Exatamente, adorei, Laura. Muito obrigada novamente por ter vindo. Acho que foi um assunto bem bacana, ao mesmo tempo leve, para as pessoas se identificarem e, havendo a identificação do problema, poder buscar então ajuda. A gente vai deixar todos os seus contatos na descrição do vídeo, tanto do Instagram quanto do YouTube, então vocês podem lá procurar a Laura para fazer o processo de transformação de vocês. Eu tenho certeza que é incrível. Bom, então o recadinho. Gostou? Já aproveita para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acredita que possam se interessar pelo assunto. E a gente está muito feliz em trazer tanta gente bacana para conversar com a gente. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Até. Aê! Foi!